queridos professores, pais e alunos que nos acompanham. Sejam bem-vindos a mais uma pré-aula da classe dos juniores. Hoje, a nossa quinta lição do terceiro trimestre, que tem por título Sangar e os Filisteus. Vamos agora à nossa conversa de professor? Há momentos na vida que nos encontramos em situações difíceis e somos surpreendidos pelo Senhor. Algumas vezes, Ele utiliza de métodos que não imaginamos para fazer algo maravilhoso ao nosso favor. Na Bíblia, é possível observar por diversas vezes o nosso Deus usando coisas pequenas e simples para trazer o inimaginável à realidade. Vemos um pastor jovem e simples sendo usado para matar um gigante, forte e astuto com apenas uma pedra. Há também outro jovem que levava 5 pães e 2 peixinhos. Jesus transformou essa pequena refeição em alimentação para uma enorme multidão. Em momentos difíceis, é comum a incredulidade se apoderar do pensamento humano, fazendo duvidar do poder de Deus. Naamã, por exemplo, precisava do milagre da cura e não conseguiu crer que alguns mergulhos no Rio Jordão poderiam trazer de volta a sua saúde. Muitas vezes, desprezamos a forma simples que Deus usa para nos abençoar. Entretanto, nas mãos do nosso Deus, a mais simples ferramenta pode trazer a solução para grandes problemas. Professor, utilize o que Deus colocou em suas mãos e veja o poder dele transformando a vida de seus alunos. Amém, glória a Deus. Que linda essa conversa de professor de hoje, não é mesmo? E já deixamos aqui os versículos dessa semana para estarmos meditando na presença do Senhor. Medite nas Escrituras, ore ao Senhor, se prepare para a aula, que com certeza o Senhor vai falar ao seu coração. E na segunda-feira vamos estar lá em Marcos, capítulo 10. Para Deus não há impossível. Terça-feira, Davi e sua funda. Quarta, Eliseu e um pedaço de madeira. Quinta, sexta, sábado, Jesus usa terra e saliva. Então foram algumas formas simples e inimagináveis que o Senhor usou a favor do seu povo, dos seus servos. Ele nos ama e não adianta nós querermos tentar toda a vida entender ou imaginar o próximo passo que o Senhor dará em nosso favor. Nós temos que apenas confiar e crer que Ele está no controle. Se é que nós entregamos tudo no controle dEle, não é verdade? Então vamos iniciar a nossa aula orando. Ore com os juniores, pergunte já se tem algum pedido de oração, algum testemunho. Abre esse momento aí para eles conversarem um pouquinho, contar algum problema que estejam passando e já apresente em oração ao Senhor nesse momento. Você também leve seus pedidos de oração para eles estarem ajudando você. E já nesse momento da oração, você ora pelo Distrito Federal, que é o estado que nós estaremos orando nessa lição de hoje, lição de número 5. E já peço que as crianças assinalem ali na lição do aluno o plano de frequência. Para o momento do louvor, nós queremos pedir sugestões. Deixe para a gente aqui embaixo nos comentários a sua sugestão de louvor, de hinos, corinhos para a aula de hoje. Plano de frequência, já mencionamos. E o objetivo da aula hoje, pessoal, é ensinar que Deus utiliza meios simples para operar grandes milagres. O nosso Deus é maravilhoso, Ele faz como quer, da forma que quer e é sempre o melhor jeito, né? O jeito de Deus, porque a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Ele é maravilhoso. Nós, às vezes, temos medo, tememos, achando que o Senhor não irá nos usar porque nós somos simples, né? Muitas vezes não temos tanto conhecimento, tanta sabedoria, ou o jeito que o irmão ou a irmã tem, né? Mas o Senhor nos usa da nossa forma simples. Cada um de nós tem algo precioso aos olhos do Senhor. Foi Ele quem nos fez. Em cada um de nós, o Senhor colocou algo para a glória dEle. E nós devemos ter coragem e entregar tudo nas mãos do Senhor, que Ele irá fazer. E hoje o versículo fala justamente sobre isso, que para envergonhar os sábios,
Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura e para envergonhar os poderosos, ele escolheu o que o mundo acha fraco, que está lá em 1 Coríntios 1:27. Então, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, né? Muitas vezes nos achamos inferiores, mas não pense assim. Quando vier esses pensamentos na sua mente, lance fora, porque com certeza não vem do Senhor. Ele confiou algo à sua vida, então seja forte e corajoso, não tema e siga adiante. E a sugestão de hoje, que está aqui na nossa lição, é que você escreva, se você tiver um quadro, você pode escrever numa cartolina com letras maiores, o versículo com as palavras de trás para frente. Vai ficar uma coisa bem estranha, né? E aí você pede para as crianças decifrarem o versículo de hoje. Dá um tempinho ali para elas pensarem, mas como será, né? Daqui a pouco elas vão ver, as palavrinhas estão de trás para frente. E aí você dá um pedacinho de papel para elas escreverem e assim elas escrevendo já vão lendo e memorizando. E depois leia mais umas 2, 3 vezes com todos eles para fazer aí a memorização. A dinâmica hoje, você vai levar balões para a sala de aula e dentro desses balões você vai escrever alguns objetos ou palavrinhas que remetam a milagres e coisas que o Senhor fez, pequenas, mas que no fim se tornaram grandes, coisas simples, mas que foram coisas grandiosas na mão do nosso Deus poderoso. E aí você pode, por exemplo, colocar funda. Aí as crianças que estourarem aquele balão, criança que pegar aquele balão, por exemplo, um balão azulzinho, você coloca funda escrito lá dentro num papel. Ela vai pegar esse papelzinho, funda, aí você diz, que personagem da Bíblia que usou uma funda? Que história será que é essa? E aí vai instigando a imaginação das crianças a lembrarem as histórias que elas já aprenderam. E aí elas vão lembrar de Davi. E nos outros balões você coloca outras palavrinhas, cajado. Quem que usou um cajado na Bíblia? Que o Senhor fez grandes coisas. É alguém que nós aprendemos no trimestre passado. E aí elas vão dizer, foi Moisés. E outras palavrinhas. Você pode usar o nosso quadro para meditar. Aqui tem Davi sua funda, Eliseu em um pedaço de madeira, Moisés seu cajado, a moedinha lá no peixe, né? Terra e saliva que Jesus usou para curar o cego e tantas outras histórias. E você coloca dentro dos balões e aí essa é a dinâmica que a nossa lição sugere hoje. Então vamos já para a nossa história. Olha só, hoje nós vamos aprender sobre Zangar. Ele foi o quarto juiz e ele usou aí uma ferramenta diferenciada para salvar o povo de Israel, aí contra os filisteus. E foi uma aguilhada de boi. Que é isso, uma aguilhada de boi? Se você olhar lá na lição, vai nos dizer que era uma ferramenta que aqui na ponta, ela tinha uma ponta pontiagudo de ferro para cutucar os bois e eles seguirem na direção correta. Essa aqui é a figura de número 1, Zangar. E essa história está lá no livro de Juízes. Vamos ver bem direitinho aqui a citação bíblica. Lá no livro de Juízes, capítulo 3 e versículo 31, e nos diz assim, que depois de Eude, que foi o juiz que aprendemos na aula passada, depois dele foi Zangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Olha que pedacinho pequenininho da nossa Bíblia que fala sobre Zangar. Mas ele foi alguém muito importante, né? Que feriu aí 600 homens e salvou também, e também é considerado um juiz de Israel. E vocês sabiam que só tem 2 versículos praticamente que falam sobre ele na Bíblia? O outro está lá no Cântico de Débora, um pedacinho do Cântico de Débora, no versículo
6 e vai dizer assim: nos dias de Zangar, filho de Anate, nos dias de Jael também, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam por caminhos torcidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que as estradas, elas eram vazias e as pessoas tinham medo de passar por aquelas estradas. E aí nós vamos aprender na aula que vem que o Senhor levantou aí uma mulher, Débora, mas hoje estamos falando de Zangar. E ele usou essa ferramenta aguilhada de bois e com essa ferramenta ele feriu 600 filisteus sozinho. Olha só que homem valente e com uma ferramenta inimaginável, mas era o que o Zangar tinha. E foi assim que Deus usou ele, com essa ferramenta que ele tinha. Provavelmente ele cuidava aí dos rebanhos, por isso ele utilizava essa ferramenta, que era para cutucar os bois, né? E o Senhor, ele foi inspirado pelo Senhor para ferir e matar aí esses filisteus, que provavelmente atordoavam o povo de Israel. E o Senhor usou Zangar. A história de hoje é bem curtinha, mas você pode complementar dizendo que o Senhor usa, Ele nos usa na nossa simplicidade. Às vezes nós achamos que o que temos é pouco, mas Deus Ele torna bastante. É só nós nos colocarmos na Sua presença, confiarmos nele que Ele fará. E aí você bate um papo aí com as crianças, fala que o Senhor ele tem propósito na vida de cada um. Já vai falando que o Senhor ama cada um deles, que o Senhor tem um plano especial para a vida de cada um, que Ele nos ama, Ele nos guarda, Ele nos protege. E aí, essa é a história de hoje sobre Zangar e os filisteus e a sua aguilhada de boi, essa ferramenta inimaginável. E essa aqui é a figura de número 3, porque Zangar foi considerado também um juiz, alguém que confiou no Senhor e que agiu, por intermédio do Senhor para salvar os israelitas. E todas essas figuras nós deixamos aí para você no Google Drive. Se você não sabe como acessar, é só ir lá na aula de número 1 desse trimestre. No finalzinho da aula nós deixamos um passo a passo e você com certeza vai conseguir acessar dessa vez, certo? Deixamos essas 3 figuras e também deixamos os slides para você, se você quiser baixar, ler a história. Deixamos aqui a história por escrita. E a resposta das atividades de hoje, pessoal. Temos ali a número 1, vamos lá. As atividades. Marque as frases com verdadeiro ou falso. Então, Zangar liderou antes de Eude? Falso, né? Zangar matou os filisteus com uma lança? Falso. 600 filisteus foram mortos por Zangar? Verdadeiro. A arma que Zangar utilizou não era apropriada para a guerra? Não, não era. Mas, nas mãos de Deus, Deus faz coisas grandes utilizando meios simples? Com certeza. Aí a de número 2, eles vão ligar as palavrinhas. E a 3 é uma resposta pessoal. A sugestão de lembrancinha nós deixamos aí um mini dado com os juízes que nós estudamos até agora e também Débora, que será estudada na próxima aula. E já concluímos a aula de hoje e você lembra as crianças que Deus usa meios simples. Muitas vezes a gente acha que Ele vai fazer uma coisa grandiosa, como Naamã, que foi até o profeta e aí ele achou que ele ia impor as mãos sobre ele, fazer algo grandioso, mas não, ele tinha que mergulhar 7 vezes. E ele achou que era muito simples, ficou bravo, mas no meio do caminho decidiu obedecer e recebeu o seu milagre. E o nosso Deus é assim mesmo, Ele faz do jeito que a gente não pensa. Não adianta a gente querer ficar quebrando muito a cabeça, pensando como Deus vai fazer. Não, não, não. Geralmente, Ele faz exatamente o contrário do que a gente pensa. E é sempre a forma melhor, porque o nosso Deus é poderoso e Ele sabe o que é melhor para nós. Convide já as crianças para a próxima aula, onde nós vamos aprender sobre Débora, essa juíza, única juíza que o Senhor levantou para salvar o seu povo. Agradecemos a sua presença até aqui e nós nos vemos na próxima aula. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.